Boa tarde. Oi, Duda. Tudo bem? Olá, Ana. Tudo bem? Estamos aqui esperando o pessoal entrar. Mais um dia de live de 30 minutos. Eu já expliquei essa semana por que a gente faz live de 30 minutos, né? A gente precisa também entender que tem outras atividades que estão acontecendo nessa quarentena. A maioria dos professores está fazendo trabalho e a gente quer que todo mundo tenha esse tempo bem repartido. Deixa eu ver se a minha convidada já está chegando. Vou chamar ela aqui. Oi, tia Carla, já chegou por aí? Olá, Tudo boa bem? tarde. Boa Tudo tarde. super bem. Boa Professora Show tarde. na área. Ah, Essa hashtag bom, ficou Bê, famosa, né? a gente usa para tudo, né? É. A gente usa até com a gente. É. E hoje nós vamos fazer a live com a professora Carla Teodoro. A Carla mora aqui em Baipendi também. Tá lá na casinha Sim, dela. Olha lá, olha, tem até um cenário da live. Eu adoro essa criatividade. Muito bom. a pessoa gosta do recurso visual, né? É, gosta. Nós trabalhamos juntas aqui no Colégio Santo Inácio, em Baipendi. Já tem um tempinho já, né? Temos uma caminhada. Uhum. Gostamos muito do Instagram e resolvi fazer esse convite para Amam. é, resolvi fazer esse convite para Carla, porque assim como para os outros professores, foi e está sendo um desafio planejar aulas Sim. para as crianças. A Yara chegou, olha lá, dando as Oi, boas-vindas. Yara. Então, hoje a Carla vai falar um pouquinho desse planejamento voltado para as crianças do ensino fundamental. Algumas dicas a gente vai trocar, né, tia Carla? E a palavra é sua. Então, Bê, eu quero começar esse nosso papo com duas coisinhas que eu não posso deixar de falar. Tá. A primeira é te agradecer pelo convite, eu adorei. Agradecer o pessoal que está entrando aí. Eu tô adorando isso tudo. Gente, minha primeira live, tá? Minha primeira. Então, assim, aquele friozinho da barriga, sabe? Adoro, tô sentindo agora, mas eu adoro. E a segunda coisa que eu tenho para falar, gente, eu não sei se vocês sabem, o pessoal aqui que trabalha com a gente sabe, porque eu costumo sempre dizer isso. Eu não sei se vocês têm uma madrinha do Instagram, porque eu tenho. E a minha madrinha, quem é, ó? É nada mais, nada menos que dica da pedagoga. A B ficou ali insistindo comigo, né, B? Falando, Carla, você tem que entrar, é legal. E realmente, me mostrou o Instagram, ela me colocou aqui na vida do Instagram. E eu tenho só que agradecer, porque essa interação eu adoro. Essa interação no Instagram também lapidou, foi lapidando a minha prática. Eu aprendi muito com as meninas, né? E fui pensando assim numa maneira cada vez melhor de montar a aula, de planejar a aula e pensando também nos alunos. Isso é muito Bom, gente, legal que você está falando, Carla, porque as pessoas às vezes falam que foto de Instagram é uma foto montada, que tem cenário. Mas na verdade é tão bom quando você tem esse pensamento de que as coisas precisam ser cuidadas, de que uma foto tem mesmo que ser uma foto legal, que a própria foto vai comunicar para o professor qual é a ideia da atividade. E exatamente. aí vai É fazendo a o gente cuidado. ficar melhor, né? A gente vai querendo ficar mais criteriosa com a nossa prática. Na verdade, a gente quer mostrar o carinho que a gente tem na nossa sala de aula. A gente prepara tudo e tem que ser uma coisa assim tão gostosa. E essas fotos do Instagram têm sim que ser bonitas. Tem que mostrar a realidade da sua sala de aula, que você teve o cuidado para preparar aquele momento com o seu aluno, né? Sim, com certeza. Bom, gente, a proposta de hoje da nossa live é falar sobre o que a gente deve pensar
ao planejar, né, essas aulas online, essa mudança chegou assim rápido, de repente. A gente não teve tempo de fazer curso, a gente não teve muito tempo de se preparar, de estudar, de treinar. Ela chegou chegando. É. E a gente teve que encarar. E eu sei, todo mundo passou por isso, eu passei a insegurança, o medo da exposição, mas eu acredito muito assim na força do professor. A gente passa por tanta mudança, né, no na nossa jornada pedagógica, e a gente já foi subindo tantos degraus, e eu acredito que se a gente insistir, se a gente tentar, a gente consegue sim. Até porque quando se fala de aula online, ninguém falou que tem que ser perfeitinho, não. Ninguém falou que você não pode errar uma palavra. Ninguém falou que você não pode pular alguma coisinha e voltar atrás. Na sala de aula é assim, gente. Ou todo mundo dá aula falando tudo corretamente, falando tudo perfeitamente. Não, não tem como, né? Os alunos vão até estranhar se ficar assim, nossa, muito perfeito, né? A gente tem que ter em mente que a gente está com as nossas crianças nesse momento. E que a cada vez que a gente for tentando vai ficar melhor, né? Aprimorando sempre. Eu sou uma pessoa assim que dá medinho das coisas novas também, mas eu adoro. Adoro tentar. Desafio nos né? move. Não é? Gente, ninguém pensou nisso. A gente não estava preparado, nem nós, os professores, nem a escola ainda, assim, do jeito que está sendo agora, nem os pais, nem as crianças. A gente vai se adaptar. E aí, o que eu pensei? Eu também não tenho uma fórmula preparada, pronta para pensar no planejamento já. Eu estou aprendendo agora também. Mas a nossa prática, que vem vindo no decorrer dos anos aí de prática, ajuda também a gente a levar essa prática para essa nova realidade nossa, né? E o que eu pensei? Eu separei essa nova prática em alguns passos. Eu sigo uns passos para preparar, para fazer o planejamento dessas aulas. Independente da ferramenta que você vai usar, do meio, né? No meu caso, eu envio atividade por e-mail. Tem um grupo de pais que eu envio lembretinho do e-mail que eu enviei de atividades. A gente agora vai começar a usar uma nova plataforma de aula online, muito legal. Então, independente do que você está usando, eu acho legal seguir uns passos, pensar em algumas coisas. E aí, gente, como eu sou a pessoa do recurso visual, que eu gosto disso, quem sabe lá na minha prática, na minha sala, no dia a dia, eu gosto disso, né? De levar bastante coisa. E aí eu separei alguns. Você e a Jusceia fazem uma dupla de quinto ano, assim, dupla show, né? Hashtag quinto ano show. A gente adora. Eu entro nos quintos anos e vejo, tem novidade aqui, tem novidade ali. Adoro participar. Porque o quinto ano, às vezes, o que acontece? Ele já tem. É o final do fundamental. E eu acho que no quinto ano a gente tem que continuar assim, inovando, levando coisas diferentes para as crianças, sim, do mesmo jeito que a gente leva lá no comecinho, né? Bom, gente, vamos falar dos passos, né? Vamos que lá. Eu pensei. Primeiro passo, gente. Olha que fofinho. Vou falar do primeiro passo. Eu penso que quando a gente vai planejar, pensar nessa aula online, a gente tem que pensar e incluir todo mundo da sala de aula. Pensar se o que eu estou enviando vai atingir todo mundo. Se todos os alunos vão se sentir acolhidos com esse envio de atividades, com essa aula online, com esse recadinho que você manda. Então, você tem que pensar que o contato com as famílias agora vai ser diferente, vai ser bem mais próximo, e que a gente tem, por exemplo, num grupo de WhatsApp, alguma família que está respondendo pouco, não está participando muito, quem sabe ela não está recebendo os e-mails ou não está recebendo os recadinhos. É legal você ir perguntar. Fazer um contato. Para ela que está um contato mais próximo para a criança sentir parte do grupo. Né? Porque nesse momento ela está sozinha em casa, mas ela tem que se sentir parte da turminha. Isso, muito bom. E aí a gente entra no passo número 2. O passo número 2 é essa proximidade com a família. A gente precisa mostrar, até para tranquilizar os pais. Eles têm que ter
em mente que eles não precisam ser professores. Esse Isso, papel é nosso, com esse certeza. papel é meu, né? Eu sou a professora da turma, mas eu preciso deles na hora de acompanhar a criança numa videoaula, de estar ali, quem sabe, dando força para a criança na hora de uma atividade que eu enviei. Ele não precisa desempenhar o meu papel. A gente tem que deixar isso claro para a família, porque não é o papel deles é acompanhar, ajudar, né? Incentivar a criança a fazer as atividades, né, Bê? Ser presença, né? E essa presença, às vezes até assim, olha, me conta como que a professora fazia na sala, porque aí eu posso te ajudar aqui em casa de outra maneira. Eu não preciso dar aula para você em casa, mas eu vou conduzir o que a professora pediu. Então, o que que precisa hoje? Hoje precisa do livro, Sim, precisa do caderno e o celular para a gente assistir o vídeo da professora. Então, organização. a família ajuda nessa condução, mas não precisa repetir a aula. E se a criança tem É, dúvida, né, Carla? Registro, anota. Agora a gente exato. está com todos os canais de comunicação, né? Manda a dúvida para a professora. Essa dúvida pode ser a dúvida de outras crianças, né? É, até porque os pais, eles têm, de escola, de sala de aula, eles têm a lembrança deles na sala de aula, quando eles eram crianças, né? E muita coisa mudou nessa caminhada, né? E aí, gente, em se falando de família, a gente vai para o passinho 3, que Three. é passar essa segurança. Isso, para a gente passar essa segurança para a família e para as crianças. A gente está preparando a aula para eles, a gente está tendo um carinho mais especial ainda, porque a distância, esse carinho, às vezes não fica tão aparente, né? Mas a gente tem que passar para eles o entendimento de que a gente está pensando em cada criança, em cada um deles, no todo, na sala de aula, no melhor para cada um. É. E o passinho 4. Então, eu estava pensando esses dias que é delicado, porque assim, toda informação, como a gente passa em sala de aula, a gente às vezes não consegue assim online. Mas eu entendo que a gente possa também fazer uma listinha dos conteúdos mais pertinentes para cada turma naquele momento. Os Isso. conteúdos assim de extrema importância. Por exemplo, no quinto ano, o que, que o quinto ano precisa em matemática agora, nesse momento, mais do que outra coisa? Acho que a gente pode fazer, alencar, fazer uma lista do que é mais essencial para cada turma. Cada professora sabe na sua turma, né? Isso. O que ele precisa agora, nesse momento, de conteúdo. Ele não precisa de tudo agora e nem vai dar, É um ano né? diferente. É um ano que a gente sabe que vai ter uma defasagem? Vai, é uma realidade. A gente está diferente daquele tempo de escola que a gente entra 1 hora, sai às 5h30, né? E Perfeito. se também a gente conseguir fazer essa aula, esse ensino remoto de 1 às 5h30, aí que as crianças vão ficar exaustas em casa e as famílias Não, muito tem que bravas. ser. Mas a gente manda ao máximo, né, como a Carla falou muito bem, elencar aquilo que é o essencial para esse momento, para que a criança exerça suas Exatamente. funções, para que ela calcule, ela interprete, ela leia, ela tenha esse Autonomia, estímulo, né, da escola e com esse planejamento da professora que é selecionar o que é melhor para aquele momento. selecionar. Até porque em casa já não é um ambiente escolar que já é mais propício para a atenção da criança, né? A gente fica com eles, no nosso caso, da 1 às 5h30, mas a gente tem toda uma estratégia, o ambiente favorece essa É, atenção. Não é diferente. Então não adianta você querer mandar para casa também como se fosse um roteirinho do seu plano de aula. Não é seu plano de aula, você vai passar, e aí eu entro no quinto passo, ô que é o quê? Carla, Mandar um. tem um recado aqui de uma mamãe muito querida. Essa mamãe é uma simpatia, ela sempre está no colégio. A Ah, Liliane, olha lá, ó. linda! Tia Carla, vem ficar aqui em casa. Ótimo, Lili. Adoro! Se pudesse, a gente iria, Ai, né? Em gente, todas as casas. essas mães, gente, eu tenho que falar que as mães da minha turma estão me ajudando muito, viu? Um beijão para elas. Elas, sim, estão sendo 10 nesse momento. E aí, gente, como eu estava falando do passinho 5,
O que é o passinho 5? É você, quando você for enviar o cronograma de atividades, pensar, gente, que quem vai ler não vai ser a professora, uma professora ou uma coordenadora, pelo amor de Deus. Não mande linguagem pedagógica doida das que a gente entende. Isso mesmo. Porque tem certas linguagens, professor, coordenador entende. Mãe não entende. É o Não é a linguagem pedagogês, dela. né? Tem que tomar cuidado com o Pedagogia. pedagogês. E outra, elas não têm que entender mesmo, não. Então, a preparação do planejamento daquela semana que você vai enviar, o cronograma que você vai enviar, é para a família conseguir entender. É para a criança, não é para você ficar falando pedagogia, Linguagem né? difícil. É. Nossa linguagem do planejamento que a gente faz, que é lindo, eu adoro a nossa linguagem, eu acho linda, eu acho que valoriza a nossa profissão. Mas no momento de passar para alguém que vai ler e entender, imagina você em casa tendo que ajudar o seu filho e não entender nada que a professora está mandando fazer. Não vai ser legal, não vai atingir o objetivo, o pessoal vai cansar e não vai querer fazer, não é Isso, verdade? com certeza. E aí, pensando, né, nesse cronograma que a gente tem enviado para casa, que aí a gente tem todo um carinho especial, né, na hora de preparar, porque não é o nosso plano de aula, a pessoa que vai receber tem que entender. Eu venho para o passinho 6, que é o seguinte: não adianta também, gente, mandar 572 videoaulas, mandar 1000 atividades, 1000 continhas, porque eles vão se cansar. Imagina você em casa, que você já não está no ambiente, você tendo que assistir 1000 videoaulas. Por fim, você não vai entender mais nada, você não vai querer entender mais nada. E nem Então, a gente prioriza, né? pode. Não prioriza, é verdade. Aí é só jogar, jogar, jogar. E não é isso que a gente está priorizando agora. E aí a gente pode usar tudo que a gente já, tudo que na nossa prática do dia a dia a gente já usa, umas atividades diferenciadas. A gente pode enviar desafios, né? As meninas lá da Ótimo. escola fizeram, a tia Maribel, ela fez uma série de desafios super legais. Pessoal do quinto ano, desafio com tabuada. Pessoal do primeiro, do segundo, desafio ordem alfabética, com os nomes, né? Pensar numa hora do conto, gente, que delícia que é a hora do conto, eu adoro. E a hora do conto te aproxima com a criança, né? A criança tem que ter, tem que ouvir o professor contando história. Então, gente, enviar atividade, tem que enviar. Fazer videoaula, não videoaula muito extensas, porque aqui a gente não está falando de ensino médio, a gente está falando de fundamental 1, né? Então, a gente tem que pensar numa coisa que vai chamar a atenção, porque senão eles vão sair do foco rapidinho, É, não é, Bê? com certeza. Você estava falando aqui, mais uma mamãe participou. Deixa eu ver se eu consigo resgatar. A Vânia, ela escreveu aqui, ó, verdade. Em casa, principalmente os pequenininhos como Rafinha só querem brincar. É complicado conseguir que eles se concentrem com muita atividade, né? Isso que você está falando é Sim, perfeito. E os vídeos também, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental, eles precisam ser curtinhos, né? O tempo que a criança vai dar conta de assistir, né? E nem precisa ser uma coisa maçante. O vídeo pode ser uma conversa. Parece que a professora está conversando com a criança. Aula gravada sim. curta, né? Se for live, vídeo chamada, um acordo anterior com a família para entender o aplicativo, saber onde fecha o microfone. Que a hora que estiverem todas as crianças juntas, a professora também consegue estabelecer uma comunicação, mas que não pode ser demorada para a criança não perder o interesse e atingir o objetivo, que é se ver junto com os colegas de forma virtual. Muito bom, Tia Kelly. Porque a gente sabe que cada professor na sua turma, cada professor na sua faixa etária, sabe o tanto de atenção, tempo de atenção que a criança consegue num vídeo, numa explicação. Então, se adequar a isso também com as videoaulas. E aí a gente vai para o nosso sétimo passinho. Sétimo passinho. Que seria que assim, a gente está tendo que reinventar a nossa prática.
Eu gosto muito, gosto de buscar coisas diferentes, mas foi também tão repentino, deu medo no começo, né? A gente está no começo ainda, mas esse reinventar a prática não é mudar tudo, não, gente. Não é fazer tudo diferente agora, não. É usar o que você já usa, o seu jeitinho de dar aula na sala de aula e transferir isso para essas aulas online agora. A gente já prepara atividades super legais em sala de aula. Às vezes, ninguém nem sabe o tanto de coisa que a gente faz na sala de aula. É, E a gente faz muita coisa legal. Às vezes eu não sei da minha colega do lado aqui o que ela está fazendo, e ela está fazendo uma coisa, sim, super legal. Agora, né, a gente vai mostrar. A gente vai passar para os pais conhecerem. É até legal essa interação, dos pais conhecerem mais de pertinho o nosso trabalho, né? O que a gente faz no dia a dia na sala de aula. olha, E Carla, aí, a Daniele está colocando aqui, ó, interessante antes de começar as videoaulas, montar uma rotina estabelecida para os pais e com as crianças. Os pais terem uma conversa antes com seus filhos. Como eu sabia que a Carla boa, ia falar disso, ela ia falar de cronograma, né? E esse assunto com certeza entraria em planejamento. Eu trouxe para mostrar que o Santo Inácio fez para mandar para as crianças. A rotina, eu até mostrei na live com a Denise. verdade. Manhã, Esqueci de pegar. tarde, noite e observação. Os dias da semana e a legenda para a criança criar. Quando é aula online, quando é correção com o professor, quando tem algum tipo de atividade. Eu já vi em Isso casa aí que eu ajuda recebi também. foto que isso aqui está na geladeira. Fiquei super feliz. Adoro. Né? Mas essa organização precisa existir, igual a Daniele colocou aqui. É uma conversa que a família tem antes. Filho, papai está trabalhando, a mamãe tem isso, né? O trabalho da mamãe é assim, o do papai é assim. Então, o que a gente vai combinar? Tal hora vai ser a hora de estudar. Em tal momento, você vai para esse espaço que é reservado para o estudo, a televisão está desligada, né? E aí a gente vai fazer as atividades. Quando você precisar de ajuda, você vai chamar. A atividade que tiver que ter presença, né? A minha presença ou da sua mãe, você vai chamar. Mas é importante que seja combinado, porque se deixar, vamos dizer assim, no ritmo da semana, as coisas vão acontecer meio tumultuadas. Um dia deu para fazer à noite, Sim, um dia deu para fazer de manhã. É super importante a gente ter esse horário combinado, né? Pode ser feito numa verdade. folha, riscou os dias da semana e combinou. Porque tem criança também que está fazendo, que eu sei, aqui da nossa escola, que estão fazendo aula de inglês à distância, que estão fazendo outras atividades, aula de música. E tem também as atividades lúdicas que a Carla falou que não podem faltar, né, gente? A gente precisa também propor, sugerir. Não significa que a família tem que fazer todas as sugestões que a gente manda, porque a gente vê muita coisa boa, né? A gente vê muita ideia. A Carla mesmo acabou de falar que manda desafio, que tem aqueles momentos lúdicos, mas a gente vai equilibrando, né, Carla? Uhum. E essa questão da rotina, das metas por dia, é igual quando a gente faz a rotina em sala de aula, a criança sabe que ela tem que cumprir aquele dia. Eu acho indispensável, acho bem bacana. E agora, gente, eu vou falar para vocês do oitavo passinho, que eu acho o passo. Eu acho essencial quando a gente está planejando e quando a gente está pensando, que é o contato com os colegas professores, com os outros colegas de profissão, tanto na mesma escola, quanto em outras escolas, igual aqui no estado, igual a gente está fazendo agora. Por que que eu acho esse passo assim, um dos mais importantes? A gente tem que se ajudar. Eu costumo falar que eu levanto a bandeira do empoderamento pedagógico. Eu acho que a gente tem que a gente tem que se ajudar, a gente tem que, ó, eu fiz isso, eu usei esse recurso aqui, beleza, deu certo, faz também, de repente, lá na sua turma você faz assim, assim, esse eu usei, não deu certo, não tem problema também falar que não deu certo, porque pode acontecer, né? De que não dê certo o que você planejou. Mas quando a gente está junto, eu falo que a nossa escola está bem próxima, né? Nós estamos bem próximas umas das outras, e isso dá um certo alívio. Porque o medo de começar, nós também passamos por isso, né? A gente ficou Uh, assim, ai meu Deus, como é que vai ser? Como que eu vou falar nesse vídeo? E agora? Não estou acostumada a fazer vídeo.
E uma ajudou a outra. E pelo Instagram, né, Bê, a gente troca muita ideia com o pessoal. Muita ideia. E esse contato com os colegas, depois que isso tudo passar, eu tenho certeza que esse vínculo vai estar até mais Renovado. forte, né? Vai estar renovado e a gente vai se apoiar agora cada vez mais. E esses foram os 8 passinhos. Sim, gente, não é é uma coisa assim que eu coloquei 8 passinhos que eu tô tentando seguir e que eu acho que está funcionando aqui comigo. Eu não sei, cada escola está usando cada escola está indo com uma ferramenta diferente, né? A gente tem tantas ferramentas surgindo. O que eu estou adorando é aprender as novas ferramentas. Se eu perguntar na última semana, quantos aplicativos novos você baixou? Não sei. Porque Foram eu tô a muitos. doida do Eu aplicativo. Eu também. tô a doida. Eu tô assim, quero fazer uma E a coisa gente legal. baixa um, já fala para a colega já vai tentando mexer. Essa semana eu aprendi um que eu adorei. A Yara passou pra gente no grupo Professora Show. Já fui correndo aprender. E essa é uma dica também para planejamento de aula no ensino fundamental. Se às vezes você precisa explicar diante de uma tela de computador e você não tem como virar, porque quando você vira para gravar, sai a escrita ao contrário. É, A gente pode usar um aplicativo que chama Ocan. Você baixa eu amei. o Ocan, você instala no seu computador e ele grava você falando e a imagem da tela passando. Eu estou me divertindo. Eu já mandei para vocês hoje no e-mail, né, Ker? E tem uma coisa assim legal desse aplicativo que às vezes você não quer aparecer, você não quer aparecer a sua carinha, vai aparecer só a sua voz, Você pode gravar um tutorial entendeu? curtinho, às vezes para o aluno assim, ó, entre nisso, faça nisso, depois clique aqui. Porque aí você está mostrando, abrindo a página, é super fácil de mexer. A gente Gente, aprendeu eu essa amei. semana, né, Carla? Sim. E outra coisa, não tem que ter medo, não, tem que Tem tentar. que Viu, tentar. gente? A hora agora é de aprendizado. Quando a gente passar por tudo isso, a gente vai estar fera, viu, gente? A gente vai estar sabendo fazer muita coisa, a gente vai melhorar a prática na sala de aula. Está sendo um aprendizado. Como eu falei no começo, é até engraçado. Numa videoaula que eu estava filmando aqui, fazendo aqui sozinha nesse canto, que aqui é o meu canto que eu tive que fazer, eu tive que me adaptar a esse canto para videoaula. E aí o cachorro late, o vizinho não sabe que você está gravando videoaula, a não ser que você coloque no portão, né? Silêncio, rua, eu tô na videoaula. O vizinho chamou. Mas a gente precisa E produzir aí? material para o Diogo Almeida, senão ele não tem material, né? Não é? E aí, então, gente, o que eu tenho para dizer para vocês assim é que essa ansiedade, esse medinho, a gente tem. Mas é tão bom também você ter esse medinho, arriscar e depois ver que deu certo, não é legal quando dá certo e que a gente. Poxa, Eu tenho certeza. Não é? Professor passa por tanta coisa, de repente tem que mudar planejamento, não vai ser mais assim, vai ser assim. E a gente fica, não sei fazer agora que eu aprendi o outro, vou ter que aprender um novo. E a gente dá conta. eu acho que nessa história toda também tem um grande aprendizado para nós, que somos todos, né? Geralmente quem trabalha em escola tem a tendência de tudo muito certinho dentro de calendário, né? As metódicas da vida que somos e a gente, né, respeita muito isso em cada um. Toque, toque da vida, é. Mas a gente tem que saber que nem tudo sai como a gente quer. Então, quanto mais Perfeito. flexibilidade a gente tiver, melhor a gente vai se sentir. Porque a gente não dá conta de tudo, não é sempre que nós vamos acertar. Mas se você estiver Não, não. depositando o seu melhor no seu trabalho, se você não precisa falar isso para ninguém, isso vai aparecer. De alguma maneira isso vai Perfeito. aparecer. Isso transborda quando você manda uma mensagem, quando você grava um vídeo, quando você entra em contato com uma família. Então não precisa ter preocupação, apenas faça o seu melhor. Seja qual Isso. planejamento for, né?
Faça com o Eu, coração, eu com acredito muito nisso. dedicação. Eu acho que isso é um dos maiores aprendizados da quarentena. A gente ter É, essa necessidade de ser flexível, de não querer tudo da nossa forma. Já pensou quando a gente voltar para a escola? Cadê o calendário? Dia das Mães, Semana Encantada poxa, e tudo bem. programação de julho, tardes de formação. Quanta coisa a gente vai ter que repensar, né? É sim. Hoje de manhã, nós já estamos com o tempo quase acabando aqui, mas eu só vou falar isso, tá, Kelly? Dar suas palavrinhas Ai, tá finais. bom, então, tá tão Eu legal. recebi um vídeo que eu vou compartilhar no grupo, eu vou tentar colocar nos stories, eu não sei se dá certo, ele inteiro, do Leandro Carnal. Até ele vai fazer uma live, eu acho que amanhã, Hum, naquele café filosófico, que é super interessante. Mas o Leandro Carnal falou muito bem isso, com umas palavras assim de filósofo mesmo, né? Ele é historiador, mas assim, ele com é. palavras brilhantes, dizendo que a gente tem que focar no aprendizado que as crianças estão tendo em casa, que elas não teriam essa oportunidade, porque a gente vive correndo. Né? A gente vive Sim, socando coisa dentro do armário e fechando, a gente vive deixando receita para depois, a gente vive não atendendo chamadas ou não marcando encontros porque nunca dá tempo. E agora é que a gente verdade. está tendo esse tempo em casa, da criança que está dentro da sua casa, tudo bem, não são as questões de álgebra que ela vai aprender agora, porque talvez isso seja até repetido. Tem muita coisa do ensino fundamental que se repete no Fundamental 2, né? A gente tem No essa decorrer, né? tranquilidade de aprofundamento, mas é a gente pensar nas habilidades socioemocionais, no aprendizado de vida. Filho, hoje você põe a mesa. Filha, hoje você arruma os quartos, todo mundo ajudando, gente. Sabe, tem tanta criança que não ajuda em nada em casa, que não coloca um copo para Verdade, lavar na sim. pia. Sabe, é tão importante Uhum. esse processo da família se unindo. Eu tô vendo mãe que nunca cozinhou cozinhar. Eu tô vendo pai que nunca sentou para fazer a tarefa, tá sentando e fazendo a tarefa. Então, que cada um saiba ver o seu aprendizado, porque nós, professores, estamos assim vendo com clareza. E a gente está querendo aprender Sim, muito, né? E foi por isso que eu pensei é. na Carla hoje para fazer essa live, porque a Carla sempre teve essa postura de falar comigo, né? Como sou orientadora, mas a gente tem na escola um relacionamento muito legal, né? Entre coordenação e Sim. professores. A gente procura sempre Amizade. mostrar que coordenação trabalha junto, não é para supervisionar ou questionar o que você está fazendo, é para a gente fazer junto. Né? E a Carla sempre se abriu muito para colocar assim, tá certo, o que você acha? Posso fazer melhor? Aberta a sugestão. É tão bom quando a gente aprende assim, né? E aí, ó, Muito, eu tenho só que agradecer. a gente vai só crescendo junto, não é mesmo? Sim. E eu tenho cada vez aprendido mais com você. Estamos juntos, todos juntos nessa. Amanhã não tem live. Empoderamento pedagógico. Gostei dessa palavra. Vou usar nos meus posts também. Vou sugerir aqui para Gente, é o que tem. vou sugerir para Carla fazer um post com os 8 passos que você falou na live, Então, né? gente, eu vou fazer, porque assim, não é uma receita pronta, não é um estudo de muitos anos, mas é assim, é uma professora que está buscando aprender também e assim, facilitar o trabalho e atingir o objetivo que é de ajudar as famílias. Esses 8 passos, ao recurso visual, adoro. Gente, eu queria até mostrar tudo que eu uso de recurso visual para vocês, porque eu adoro. Então, eu tinha os 8 passos aqui, Bê, na minha cabeça. O que que eu fiz? Põe no papel. Escrevi, te mostrei, fiz um papel, porque para a gente ter um norte, né? Para a gente conseguir Ótimo. seguir uma meta. E a Carla então coloca o post para relembrar. Eu ainda não aprendi como que salva live. Tô baixando coisas para Primeira vez. tentar, mas ainda não descobri. Queria dar um Uhum. recadinho para vocês que eu tô fazendo um sorteio com a Raide Alves. É uma artesã maravilhosa, ela mora em Cruzeiro. E eu a conheci lá na TV Canção Nova, quando ela participou junto comigo. E ela fez um kit lindo. Depois vocês entrem no perfil dela para ver.
um kit lindo de melancia, assim, para guardar material escolar, Lindo, chaveirinho. lindo, lindo. E vamos lá participar com a Raide, tá bom? E o outro aviso é que amanhã não vou fazer live, que amanhã tem os compromissos aqui do Santo Inácio, ainda tem as coisas do Unis que eu tô organizando. Aí na sexta-feira eu vou fazer uma live com a professora Samanta, que também trabalha no Unis, no curso de pedagogia. Eu convido a todos vocês. O nosso público-alvo são os professores, as famílias, os estudantes de pedagogia. E a gente fica muito feliz e agradece todo mundo que participou hoje, tá bom? Um Sim. abraço para todo mundo. Tia Carla, obrigada. Então, gente, imagina, nossa, eu tô tão feliz, gente, minha primeira live, quero fazer todo dia, eu acho, agora. Todo dia eu quero live. É, e assim, o que eu tenho para dizer para vocês é isso, gente, vamos tentando, a gente vai errar, a gente vai acertar. O que que a gente vai fazer? O que que foi legal? Vamos Vamos continuar. O que manter. não foi legal? Tá bom? Beijo, e eu adorei ter vocês aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima.